Eu quero convidar então para os irmãos abrirem as suas Bíblias, outra vez, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, para nós lermos do verso 10 em diante e trazermos aqui uma palavra para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos, mais uma porção da epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava ali na cidade de Éfeso. E ele vai tratar de uma beleza muito grande aqui, de um texto muitíssimo rico, apresentando a igreja como esta nova sociedade cuja cabeça é Cristo, que tem agora um novo modo de viver. E também ele vai falar sobre o combate cristão, as armas que nós temos para lutar e vencer em Cristo. E nesta noite nós vamos tomar o texto aqui lido para falarmos deste assunto, a armadura do cristão. Aqui nós já vemos que o apóstolo Paulo já tratou abundantemente do tema principal da epístola, que é a igreja como o corpo de Cristo, e ele, o Senhor, como sendo a cabeça. Nós vamos ver que o apóstolo está escrevendo aqui àqueles que são santos em Cristo, né? Escrevendo para os que já aceitaram a Jesus, que já estão em Cristo, para lembrar a eles algumas verdades muitíssimo importantes. Primeiro ele vai lembrar quem eles são. Eles são agora santos, eles são filhos da luz, eles são novas criaturas, eles são agora filhos que devem imitar o Pai, eles são agora pessoas que vivem numa nova realidade. Eles também são agora pessoas que, por fazer parte do corpo de Cristo, por estar em Cristo, eles vivem também agora com uma realidade espiritual diferente. E eles se tornaram estas novas criaturas pela fé, unicamente pela fé em Cristo. Então eles são agora novas criaturas que devem viver uma nova vida e estão em Cristo e, portanto, devem agora andar de maneira a agradar ao Senhor. No final desse texto aqui, o apóstolo Paulo está concluindo as aplicações decorrentes da doutrina que ele já ensinou. Nós estamos unidos a Cristo e, portanto, devemos agora viver de uma forma diferente de como
ele já mostrou então em diversas passagens como deve viver o cristão, como deve ser a vida daquele que é uma nova criatura em Cristo. E agora ele vai, depois de expor esta doutrina e a sua aplicação, ele vai falar sobre as armas que nós temos para combater, para vencer, as armas que nós temos para lutar, porque o cristão, ele precisa entender que está em constante combate e precisa fazer uso das armas que Deus nos dá para esta guerra. Nós vemos aqui o apóstolo dizer, então, no verso 10 que nós já lemos: no demais, irmãos meus. Quando ele diz no demais, ele não está dizendo, eu estou concluindo, mas ele diz, daqui por diante em todas as coisas, vocês devem estar atentos para usar a armadura que Deus nos dá. Por que nós precisamos de uma armadura, queridos? Em primeiro lugar, porque o mundo é um campo de batalha. Qualquer cristão que não considerar essa realidade já está em desvantagem. Se você vai para a guerra sem saber que é uma guerra, sem estar preparado, nem estar predisposto, sem levar as armas adequadas, você já vai entrar no campo de batalha de maneira muito vulnerável. Então nós precisamos entender, queridos, que nós estamos num campo de batalha. O mundo não é um parque de diversões. Para o cristão é um local de batalha. Paulo diz que nós devemos fortalecer-nos no Senhor, na força do seu poder. Diz que nós temos que lutar contra principados e potestades, contra as trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Então nós estamos num campo de batalha, estamos em guerra, temos muitos inimigos fortes e precisamos estar preparados. Paulo vai nos dizer aqui claramente que, por estarmos em guerra, não existe campo neutro nesta realidade espiritual. Jesus disse, aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então ninguém pode ficar neutro nesta guerra espiritual. Ou você está do lado de Cristo, ou de alguma maneira você está cooperando com o outro lado. Ou você está engajado na guerra espiritual, ou de alguma forma você está facilitando para o outro lado. Portanto, nós precisamos estar engajados nessa guerra. Não existe trégua, não há um momento em que o inimigo deixe de tentar, em que o inimigo deixe de estar procurando uma brecha. Também não existe acordo de paz. Não há como conciliar essa guerra entre luz e trevas. Nós precisamos estar preparados para o combate. Como é que nós devemos então nos preparar para esta luta? O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui então como deve ser esta preparação. Primeiro ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo que nós temos que buscar a nossa força em Deus. Qualquer pessoa que queira lutar a guerra espiritual com a sua própria força, ele não vai conseguir vencer de maneira alguma. Não há homem que possa vencer a guerra espiritual. Nós precisamos buscar forças em Deus. Eu tenho um amigo que hoje é pastor, mas há muitos anos atrás, antes de converter-se, ele era ligado ao espiritismo, ao baixo espiritismo, e se achava um camarada muito poderoso. Um dia ele estava numa cidade e uma pessoa de repente se encontrou endemoniada, agarrou-se com ele e ele tentou usar de todas as estratégias que ele conhecia, os poderes que supostamente ele tinha para se livrar daquele endemoniado ou do demônio. Nada conseguiu e já estava desmoralizado na frente das pessoas que estavam olhando ali. Então ele fez uma oração com o seu pensamento dizendo, Jesus, se o Senhor realmente é poderoso, me dê vitória nessa luta aqui que eu vou ser crente. Quando ele terminou de fazer aquela oração, o demônio desapareceu, a pessoa ficou normal e ele levantou-se
Ele demorou ainda um tempo para aceitar a fé, mas por fim cumpriu aquilo que prometeu e hoje é um pastor ali na Paraíba, para a glória de Deus. Lutar com as suas próprias forças, queridos, não há ninguém que consiga. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Se você quer vencer o inimigo, você precisa estar armado ou unido ao inimigo, a um poder que seja maior do que ele. E só há um poder realmente maior, supremo, absoluto, que é o poder de Deus. Paulo diz então, busque sua força em Deus. Aqui o verbo está no passivo. Significa que você não vai simplesmente atrás dessa força, mas você deixa que o Senhor lhe fortaleça. O verbo também está no presente. Significa que você não vai fazer isso uma vez, mas precisa fazer isto constantemente, todos os dias. Nós poderíamos então traduzir esse texto dizendo: deixem-se fortalecer pelo Senhor constantemente. Porque só assim que nós poderemos vencer o combate espiritual. Paulo já havia falado aqui em Efésios sobre o poder de Deus que nos dá a vitória. Capítulo 1, verso 19, ele diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo já estava dizendo que os crentes deveriam conhecer o poder de Deus extraordinário. Que poder é esse? O poder que venceu a morte, ressuscitou a Cristo. Que poder é esse? O poder que elevou o Cristo acima de todo o poder espiritual. Este é o poder que opera nos crentes. Glória a Jesus. Ainda no capítulo 3, o verso 16, ele diz que para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo ora para que nós possamos ser fortalecidos no nosso interior pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Ele já havia falado então sobre este poder aqui nesta epístola. E agora ele vai dizer que nós precisamos nos deixar fortalecer por esse poder a cada dia para sermos vitoriosos. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías já havia falado sobre aquele que confia no Senhor e como ele tem vitória. E ele diz, capítulo 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor é quem renova as nossas forças, nos dá poder para que nós possamos lutar e vencer esta guerra. Além de dizer que nós devemos buscar a força do Senhor, Paulo diz também que nós devemos vestir ou nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Deus é tão maravilhoso, queridos, que Ele nos dá as armas para lutar. Além de nos dar a força para usar essas armas, Ele nos dá as armas corretas para nós vencermos esta luta. Nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também falando sobre estas armas. E aqui ele vai descrever várias destas armas que nós temos a concessão da parte de Deus para usarmos e vencermos a nossa guerra espiritual, aquilo que nós precisamos usar para vencer. Ele já nos deu, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de armas, precisamos de armadura, queridos, porque nós temos inimigos. O apóstolo Paulo vai descrever quem são os inimigos que nós temos. Além de nós termos o inimigo interno, que é a nossa carne, lá no capítulo 2, o verso 3, ele já disse que nós vivíamos de acordo com a carne, fazendo a vontade dela e dos pensamentos, e agora fomos libertos por Cristo. Além desse inimigo interno que ainda luta contra o Espírito, nós vamos ver que nós temos muitos inimigos externos, e o principal deles é o diabo. Ele é um inimigo astuto.
E ele diz que nós devemos usar a armadura de Deus para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O problema é que o inimigo ele está sempre procurando uma brecha. E ele é astuto. Ele é aquele que procura encontrar uma maneira de furar o bloqueio. Lá no 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz no verso 3: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O inimigo procura exatamente isso, através do engano, através das suas sutilezas, fazer com que os crentes baixem a guarda, deponham as armas e assim sejam derrotados. Mas nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus para vencermos. 1 de Pedro 5 e 8, ele nos alerta dizendo: sede sóbrios, estejam alertas, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Veja que o inimigo ele fica sondando, rondando através da sua rede de espiões aí, que são os demônios. Ele fica procurando uma brecha na vida do crente. Por isso Paulo diz que nós devemos colocar a armadura completa, revestir-nos com ela, para que nós possamos estar preparados. A nossa batalha e, portanto, as nossas armas são espirituais. Não adianta o camarada ser muito forte fisicamente. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, o apóstolo Paulo diz. Não é contra as pessoas que nós lutamos, mas sim contra os espíritos, principados, potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Então as nossas armas, elas precisam ser espirituais. Não adianta você andar com revólver, faca, pistola, que não vai ter nenhum efeito, pelo contrário, isso só vai lhe prejudicar. Nós precisamos de armas espirituais, e é essa que Deus nos dá. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo já falou sobre elas, e ele disse: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós estamos no corpo da carne, mas não lutamos ou não agimos conforme o padrão da carne. Ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. São armas espirituais poderosas que Deus nos dá para que nós possamos ser vitoriosos. E ele diz que nós precisamos tomar essa armadura de Deus, queridos, para poder, no verso 13, resistir no dia mau. No dia a dia, nós já temos que estar prontos para lutar. Mas sempre pode haver aquele dia mais perigoso. Aquele dia que o inimigo investe mais. Aquele dia que nos sentimos mais frágeis. Naquele dia que o adversário vier mais furioso, nós precisamos resistir nesse dia. E precisamos estar firmes na fé. E por isso, Deus nos dá as armas espirituais para lutar. Tem dia que você acorda, sai de casa com uma força, com vigor, com vontade de dar uns tapas no demônio, alguma coisa assim. Mas tem dia que você acorda e já está se sentindo tão fraquinho. Nesse dia o inimigo vai investir, tentar fazer desse dia um dia mau. Mas nós temos armas para lutar e precisamos sempre estar preparados com elas. E Deus nos dará vitória nesse dia mau também. Devemos, portanto, tomar toda a armadura de Deus. Estar totalmente prevenidos. Se o soldado for para a guerra usando só uma parte da armadura, ele pode ser alvejado exatamente na parte que não está protegida. Por isso o apóstolo Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir, estar bem preparados, para não termos pontos fracos. Precisamos de toda esta armadura. Vamos ver então, queridos, as armaduras ou as armas que Deus nos dá. Mas antes veja que o inimigo, Paulo descreve como sendo astuto, perigoso, e por
isso nós precisamos estar muito preparados. O inimigo, ele é aquele que usa especialmente do engano. O engano é a principal arma do adversário. Lá no início, no Jardim do Éden, ele tentou confundir a mentira com a verdade. Deus disse, não coma. E ele chegou para Eva e disse, não é verdade que Deus disse que não podia comer, nem tocar? Não, se você comer, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Ele vai misturando o que realmente Deus disse com o que Deus não disse, e assim ele engana a mulher. Segundo Coríntios capítulo 11, nós já lemos, o apóstolo Paulo diz que o inimigo se disfarça de anjo de luz. Tem gente que olha as figuras que alguém apresenta do diabo, um bicho feio com chifres e um rabo pontudo, vermelho ou preto. Não, mas não é assim que ele aparece, não. Se fosse assim, todo mundo já sabia que era ele e fugia. Muitas vezes ele aparece muito bem trajado, vestido, ou não digo que ele esteja aparecendo em carne e osso, né? Mas ele usa as pessoas assim, muitas vezes na aparência de uma coisa muito boa, muito bela, gente legal, gente que faz caridade, gente que quer ajudar, e às vezes vem somente para destruir. Ele engana os homens até com sinais extraordinários. O inimigo, ele faz coisas aparentemente maravilhosas, mas são coisas enganosas. Mateus 24, o Senhor diz que se fosse possível ele enganaria até os escolhidos. Ele é astuto, ele vai prometer ao homem que até por meio das coisas más ele pode chegar ao bem. Ele foi tentar o próprio Senhor Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar os homens, para salvar o mundo. Ele disse, olha, eu te dou o mundo todo, basta você me adorar. Não precisa mais ir para a cruz, nem morrer, nem nada, eu te entrego de bandeja, basta você me adorar. Ora, se Jesus adorasse o diabo, tudo estaria perdido. Primeiro, ele não podia fazer isso de maneira nenhuma, porque ele é Deus, ele é que é digno de toda adoração, de todo louvor, honra e glória. Se ele adorasse o inimigo, seria o Criador adorando a criatura, uma inversão completa de valores e a perdição completa de todo o padrão de justiça que há neste mundo. E Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É lógico que ele não podia fazer isso, mas ele promete, né, algo que Jesus estava querendo fazer, e algo bom, por meio de ações, mas assim também ele promete aos homens. Ele rouba a palavra, principalmente daquele que não compreende a palavra. Como é importante, queridos, estar na casa do Senhor para aprender a palavra, porque lá em Mateus capítulo 13, na parábola dos solos, ou na parábola do semeador, ele diz que, Jesus explicando a parábola, diz que aquela semente que caiu à beira do caminho é o homem que não compreendeu a palavra, aí o inimigo vem e rouba essa palavra. A palavra que caiu no coração, que foi compreendida, entendida, ele não pode mais roubar. Mas alguém que às vezes até lê a Bíblia, mas não entende, ou não procura estudar, ele pode ser ludibriado pelo inimigo, a palavra pode ser roubada, ou seja, o inimigo tira dele aquele desejo e até mesmo aquele entendimento, com enganos, com palavras que distorcem. Nós precisamos ter cuidado. Paulo, escrevendo no 1 Timóteo capítulo 4, ele fala de ensinos que são diabólicos, demoníacos, estimulados ou propagados por espíritos enganadores. Então, diante de tantas astutas ciladas do inimigo, queridos, é loucura não estar procurando as armas espirituais para estar pronto para o combate, porque nós, se não tivermos bem armados, não poderemos vencer. Vamos ver então quais são as armas que o Senhor nos dá nesta armadura do cristão. O apóstolo Paulo parece que está aqui descrevendo a armadura de um soldado de infantaria do exército romano. Ele também usa algumas figuras do Antigo Testamento, porque ali naquela cidade, como em praticamente todas as cidades onde ele pregava o Evangelho, haviam também judeus, né, que poderiam compreender melhor esses símbolos do Antigo Testamento. Então ele vai falar das muitas armas.
havia um cinto largo, né, que o soldado colocava no seu peito e dorso aqui, para dar firmeza, para apoiar outras armas, para proteger o seu peitoral. Este símbolo, cinto da verdade, nós já no Antigo Testamento havia uma citação no profeta Isaías acerca de a verdade cingir os nossos lombos. E o que é essa verdade que deve cingir os nossos lombos? Nós podemos ver de duas formas, né? Da forma em que nós recebemos essa verdade, da forma passiva. A verdade é essa verdade que se revela no Evangelho. O Evangelho é a primeira grande proteção que nós temos, porque somente quando alguém recebe o Evangelho e crê nele, é que ele está em Cristo. E é ele, o Evangelho, que nos apresenta então esta verdade que nos deixa firmes. O homem que não conhece o Evangelho não tem nenhuma segurança nesse mundo ou em relação à vida eterna, mas o homem que conhece o Evangelho, ele está firme na verdade da fé. Ou também pode estar falando de uma forma positiva, nós vivemos essa verdade, de acordo com ela nós andarmos. O apóstolo já tinha falado aqui diversas vezes na epístola que o crente deve falar a verdade, deve deixar a mentira, deve viver na verdade, deve se comportar realmente como filho da luz e abandonar toda mentira, todo engano. As duas coisas então são verdadeiras. Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz: em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A verdade do Evangelho, então, foi que fez com que nós estivéssemos em Cristo e agora, portanto, estamos seguros nele. A primeira arma, queridos, é estar em Cristo, nessa verdade do Evangelho. Efésios 4, 25, ele diz também: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o crente tanto recebe a verdade do Evangelho, como ele deve viver na verdade, porque a mentira é algo que dá uma brecha para o inimigo. Jesus disse que ele é o pai da mentira. A mentira abre brechas para ele e nós precisamos andar na verdade. Depois ele diz que nós devemos vestir a couraça. O soldado tinha, além do cinto que deixava ele firme, né? Tinha uma peça de metal, às vezes misturado com couro, que protegia o seu corpo. Paulo diz que essa couraça é a couraça da justiça. Lá em Isaías também ele já falava sobre a justiça, que é como uma proteção para nós. E a justiça aqui, igualmente, ele pode estar pensando de duas maneiras. Na justiça que nós recebemos de Cristo, e é só quando nós estamos justificados pela fé que nós estamos realmente firmes contra o inimigo. Nós já estudamos sobre a justificação, como Deus nos declara justos quando nós cremos em Cristo. E também o crente deve andar em justiça, ou seja, praticar ações que reflitam esse caráter justo de Deus que nós temos agora, que somos crentes. Capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se nós somos filhos de Deus, devemos andar como filhos de Deus, andar para glorificar a Deus. Então, não só nós somos justificados, mas também precisamos andar em justiça. Porque quando você não faz aquilo que é correto aos olhos de Deus, você está caminhando para perder a batalha, abrindo brecha para o inimigo agir na sua vida. O cinto da verdade, a couraça da justiça, são os dois primeiros elementos fundamentais para que nós possamos estar firmes. Veja que ambos estão relacionados ao estar em Cristo, que é o grande tema de Efésios,
mas também ambos estão relacionados a andar em Cristo, que também é um tema fortemente apresentado pelo apóstolo Paulo aqui nesta epístola. As duas coisas são verdadeiras, queridos. Nós precisamos estar em Cristo pela fé, mas precisamos também andar de acordo com a vocação que nós fomos chamados. O apóstolo Paulo vai continuar ainda, no verso 15, dizer que nós temos que tomar o calçado da preparação do Evangelho da paz, ou o calçado da disposição de proclamar o Evangelho da paz. Capítulo 52 de Isaías, ele já havia dito que são formosos os pés dos que anunciam as boas novas. A prontidão para pregar o Evangelho, queridos, é algo que também nos dá firmeza no combate contra o inimigo. Porque o combate não é apenas de defesa, mas também ele é de ataque. Quando você está firme na fé, quando você está justificado, você está pronto para se defender. Mas quando você prega a palavra, você está pronto para atacar. A palavra é poderosa. E estando preparado, disposto para pregar o Evangelho, nós vamos poder atacar o adversário. Pregar o Evangelho, queridos, não é apenas com palavras. Você imagine se pregar o Evangelho fosse só com palavras, um mudo não poderia jamais cumprir o ID de Jesus. Mas ele pode. Sabe por quê? Porque você prega muito mais com as suas ações do que com as suas palavras. Se você diz, Jesus é bom, muda a sua vida, aceita Jesus que você vai ser uma pessoa diferente, mas você continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter Jesus, então quem é que vai acreditar nisso? Mas ainda que você não diga absolutamente nada, que você não tenha nem muita habilidade para falar, mas se você anda em novidade de vida, as pessoas vão ver e vão dizer, o que foi que houve na vida de fulano? O que é que aconteceu com aquela mulher, com aquele homem? Ele agora tem um brilho nos olhos, ele agora tem uma postura diferente, um modo diferente de agir. Essa pessoa antes era explosiva, era mentirosa, era enganadora, era qualquer coisa assim, e agora ele é uma pessoa totalmente diferente, agora ela é uma mulher totalmente diferente. O que aconteceu? E elas vão procurar saber o que foi que houve, que mudou a sua vida. Você estará pregando sem proferir uma palavra. Está pronto para pregar o Evangelho, para levar adiante esta verdade. Paulo diz que é necessário. Efésios capítulo 4, verso 29. Ele já havia dito, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Veja que ele diz que nós devemos controlar as nossas palavras. E quando nós usamos bem a nossa língua, queridos, nós pregamos o Evangelho, mesmo sem falar de Jesus, mas ao falar de uma maneira diferente, sem palavrões, sem nenhuma palavra torpe, mas com palavras de bênção, de graça, como ele diz aqui, nós estamos pregando o Evangelho. Se os crentes falassem de Jesus, empolgados como eles às vezes falam, ou as pessoas que não conhecem Jesus, falam da novela, do futebol, ou de qualquer outra coisa que eles acompanham na televisão, o mundo já teria sido todo evangelizado. Romanos capítulo 10, verso 15, o apóstolo Paulo diz que é necessário que alguém pregue, para que outro possa aceitar. Ele diz, como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ele está fazendo referência ao texto de Isaías. Ele diz, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então é necessária a pregação, é necessária que seja essa verdade proclamada para que haja salvação de vidas. Se você não fala de Jesus, você está dando espaço para o inimigo. Você está deixando as trevas se propagarem. Você está dando mais espaço para eles anunciarem as suas mentiras. Além dos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, no verso 16, ele fala de uma arma importantíssima.
que é o escudo da fé. Ele diz que esse escudo ele tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Uma flecha, queridos, naquela época, era uma coisa muito perigosa. O que hoje a gente podia chamar de uma bala perdida, naquele tempo na guerra tinha muita flecha perdida, né? O sujeito atirava às vezes a esmo, sem saberem quem ia acertar. Milhares de flechas. E aquilo poderia pegar numa brecha da armadura e ferir seriamente alguém. Uma flecha é perigosa. Uma flecha, uma seta espiritual deve ser muito mais perigosa. Mas mais perigosa ainda é uma flecha que vem pegando fogo. Porque além de ferir, ela vai queimar, né? Pode tocar fogo na roupa de alguém, pode pegar fogo no cabelo, em alguma peça da sua roupa, e além de fazer o corte, o ferimento, ela ainda vai provocar mais queimadura. Dardos inflamados do maligno fala de realmente algo muito sério, muito perigoso. Mas nós temos o escudo da fé. O escudo da infantaria romana não era um escudo pequeno para proteger aqui meio corpo, era um escudo grande, que eles faziam formações com eles e se formava praticamente um tanque de guerra, uma formação como diamante ou tartaruga. Eles tinham formações em que um escudo se ligava ao outro e eles resistiam contra grandes ataques. Poderiam formar barreiras para impedir que outros exércitos avançassem. O escudo da fé, ele faz referência a esse escudo que protege o corpo inteiro. E que escudo é esse, queridos? A fé fala do nosso relacionamento de confiança em Deus. O inimigo vai disparar suas flechas, flechas de engano, de incredulidade. Como é que nós podemos apagar essas flechas? Através do escudo da fé. Porque você está passando uma luta, ele diz, Deus te abandonou, mas você conhece a palavra e crê nela que diz, não te deixarei, nem te desampararei. Você apaga aquele dardo inflamado com o escudo da fé. Ele diz, olha, você está passando por problema, necessidade, Deus não está cuidando de você. Ele não disse isso a Jesus no deserto, mas Jesus rebateu e você com a fé crê que o Senhor cuida de nós e que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O inimigo vai lançando as suas flechas, mas a fé que nós temos no Senhor, que Ele é poderoso, que Ele está conosco, que aquele que está em Cristo não pode ser vencido pelo adversário, porque maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, que aquele que está em Cristo está guardado, porque o Senhor disse que ninguém pode arrebatar alguma ovelha das suas mãos, porque aquele que está em Cristo está do lado que é mais forte e portanto tem vitória. Porque aquele que está em Cristo, ele pode passar lutas e provações, mas não passa sozinho, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, aleluia. Esta fé, queridos, é poderosa para apagar os dardos inflamados do inimigo. Se o inimigo conseguir que você baixe o escudo da fé, que você tire a sua fé, perca a sua fé, aí você está em sérias situações desta guerra. Mas enquanto nós tivermos o escudo da fé, nós vamos continuar firmes nesta batalha. Nenhum dardo inflamado do inimigo vai nos vencer. No mundo antigo, eles pegavam às vezes os escudos e molhavam. Às vezes ele era revestido por fora de peças de couro que eles molhavam exatamente para impedir que flechas incendiárias pudessem pegar ali e produzir fogo no escudo. A fé também pode ser vista aqui como a fidelidade. Não apenas o ato de crer, não apenas a confiança em Deus, mas também a disposição de permanecer firme, de continuar firme no Senhor, a despeito de qualquer situação da vida. Nós muitas vezes somos tentados, queridos, mas nós precisamos continuar firmes, permanecer na fé,
Aleluia. Crendo no Senhor. Isso nos protegerá de todas as setas inflamadas do maligno. Nós já lemos 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, mas eu quero ainda ler o verso 9. Verso 8 diz: seres sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está por aí, rodeando, disparando as suas flechas incendiárias. Mas o apóstolo Pedro continua: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando nós permanecemos firmes na fé, o inimigo não pode nos vencer. Aleluia. Ainda, 1 de João capítulo 5, ele diz, verso 4, porque todo o que é nascido de Deus, e nós nascemos de Deus pela fé, como João disse lá no capítulo 1, verso 12 do seu evangelho, todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A vitória que vence o mundo é a fé. O mundo tem as suas investidas contra nós. Quer nos fazer acreditar no que eles acreditam, quer nos fazer viver como eles vivem, mas é a nossa fé no Senhor que vai nos fazer vencer esta guerra contra o inimigo, contra o mundo, e apagar todos os dardos inflamados que ele atira contra nós. Ainda nós vemos, queridos, que além do escudo da fé, o apóstolo Paulo vai falar sobre outra arma muito importante, que é o capacete da salvação. Isaías capítulo 59, ele já falava desse capacete da salvação como proteção para a nossa mente. A certeza da salvação, queridos, é que nos protege contra as investidas do inimigo, contra a incredulidade que ele procura colocar no nosso coração. Sabe que há crentes que não têm segurança da sua salvação, porque tem crentes que pensam que a sua salvação depende deles, primordialmente, que é eles que têm que pagar o preço ou fazer alguma coisa para ser salvo. A nossa salvação, queridos, ela depende primeiramente da fé em Jesus, ou seja, da obra que ele fez por nós. Jesus já morreu por nós, já pagou o preço por você. Você não precisa mais pagar preço nenhum para ser salvo. Você precisa lutar contra as investidas do inimigo, lutar contra as tentações, mas pagar preço para ser salvo não, porque você já foi liberto, e o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem crente que, por não ter segurança, acha que se ele disser uma palavra que não devia dizer, ou se ele olhar uma coisa que não era para olhar, ou se ele fizer qualquer besteira para o outro, perdeu a sua salvação. A nossa salvação não está assim tão fragilizada não. Porque nós somos falhos, nós somos fracos. E devemos lutar para viver em santidade. Mas a nossa salvação está protegida enquanto você tiver fé. A salvação só fica ameaçada perante a incredulidade. Se você perder a fé, aí você realmente não tem como ser salvo. Ou se você viver deliberadamente na prática do pecado. Nós precisamos estar firmes nesta fé, queridos. Não é alguma coisa pequena que você faça que vai lhe roubar a salvação. O inimigo não pode roubar essa salvação assim. Essa certeza de que nós estamos salvos em Cristo é o elmo, o capacete que protege a nossa mente. Tem crente que acorda talvez algum dia, meu Deus, eu acordei logo cedo, já briguei com meu filho, pronto, eu tenho que orar e jejuar hoje, porque senão Jesus voltar agora eu não subo. Não é assim, irmãos. Não é assim. Se fosse assim, nós estaríamos permanentemente em perigo. Se você está firme na fé, a sua salvação está garantida. Mas nós precisamos continuar nesta caminhada. 1 Tessalonicenses 5 e 8, o apóstolo diz: mas nós, porque somos do dia, porque já estamos em Cristo, porque já aceitamos a salvação, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Veja que essa esperança, ou mesmo essa certeza de estar salvo em Cristo, que protege a nossa mente contra a incredulidade, contra o engano do inimigo que quer fazer você acreditar que por qualquer coisa perdeu a sua salvação. Ainda o apóstolo, no mesmo verso 17, fala de outra arma espetacular, que é a espada do Espírito, que ele mesmo já diz que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é uma arma de defesa e de ataque com a qual nós poderemos ter muitas vitórias. A palavra foi usada por Jesus lá na sua tentação no deserto. 3 vezes o inimigo vem citando a palavra ou fazendo menção a Deus, parecendo que é uma coisa muito piedosa, tentando talvez enganar Jesus. Ora, não havia nenhuma condição de ele enganar Jesus. Você não é o filho de Deus, parece que seu pai não está cuidando bem de você. Transforme essas pedras em pão. Jesus usa a palavra. Deuteronômio capítulo 8, dá uma estigada no inimigo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha habilidade com a palavra, aleluia. Depois o inimigo tenta novamente, e todas as vezes, Jesus habilmente usa a espada do Espírito, a palavra de Deus, para vencer o inimigo. Sabe por quê, queridos? Muitos crentes às vezes ficam em situação de desvantagem na batalha espiritual, porque não conhecem a palavra de Deus. Nós precisamos meditar nessa palavra, precisamos ler esta palavra, precisamos tê-la no coração. Alguém já disse que a Bíblia lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta da Bíblia. O salmista diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A certeza que ela nos dá, os princípios que ela nos oferece, são pontos fortes para nós vencermos toda a investida do adversário. Os falsos ensinos que existem por aí, nós podemos vencê-los também com a palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele precisa ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Ele diz ainda que com a palavra se pode convencer os contradizentes, consolar os de pouco ânimo. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, queridos. Leia a palavra, decore, memorize versículos da palavra, medite nessa palavra todo dia e você vai ter uma arma poderosa para lutar contra o inimigo. A palavra de Deus, no poder do Espírito, protege o crente e dá força a ele para vencer. Porque é nela que nós trazemos a base para a nossa fé, para aquilo que nós cremos. É na palavra que nós nos firmamos. Infelizmente, muitos crentes leem muito pouco a palavra. E até aqueles que não têm tempo, ou mesmo até que não têm habilidade para ler, hoje já tem a palavra em áudio. Você pode escolher até o locutor, né? Tem uns famosos da televisão, tem outros menos famosos aí. É só procurar direitinho que alguém consegue para você a Bíblia em áudio. Ah, pastor, mas eu passo o dia todo em pé, fazendo um monte de coisa, caminhando e tal. Eu entrego cartas, eu vendo coisas na rua, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Então ponha a Bíblia, ou põe o celular para ler a Bíblia para você. Não há desculpa, queridos, porque hoje nós temos muitas ferramentas. Bíblia no celular, no iPad, no tablet, Bíblia em todo lugar. Nós precisamos fazer uso dessas ferramentas e conhecermos mais a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi assim que ele começou a vencer o inimigo ali na sua tentação. Depois de falar sobre toda a armadura que vai dos pés à cabeça,
os pés calçados na preparação do Evangelho, o escudo que cobre todo o corpo protegido com o cinto, com a couraça, a cabeça protegida com o escudo, a espada na mão. Ainda o apóstolo Paulo vai falar, queridos, sobre o estado de disposição que o crente precisa ter para esta guerra. Não basta ter as armas, precisa estar num estado tal que nós possamos usá-las bem. E esse estado de alerta é exatamente a oração, que ele recomenda que nós devemos orar em todo o tempo. Depois de dizer que nós devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração, queridos, a vigilância na oração, é esse estado de alerta que nos põe prontos para guerrear. Lucas 21, verso 36, Jesus disse, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Orar em todo o tempo, vigiar na oração, é algo fundamental para que o crente possa vencer a batalha. Ele diz que nós devemos orar no Espírito. Em diversas vezes em Efésios ele falou sobre nós estarmos cheios do Espírito. Orar no Espírito pode ser estar durante todo o dia ligado no Espírito, né? Conversando com o Espírito. Em tudo que vamos fazer, estar em conexão com o Espírito. Ou também ele pode estar fazendo referência a orar em línguas. 1 Coríntios 14, ele diz que nós também podemos orar assim, orar no Espírito, ou orar com entendimento. Qual seja a forma que ele está pensando, queridos, nós precisamos orar. E orar naquele tempo em que nos fechamos no quarto, como Jesus ordenou, mas também orar durante todo o dia, em todo o tempo, tudo que vamos fazer, não se desligar do céu, não se desligar do Espírito, mas estar sempre atentos, porque a oração nos coloca na posição correta, que é a dependência de Deus. Aleluia. Ele diz que nós devemos orar em todo o tempo. Usar a armadura divina é uma expressão da nossa dependência dele. Tudo que nós temos aqui vem do Senhor. É a espada do Espírito, é o capacete da salvação, o escudo da fé. Tudo são armas que nós recebemos de Deus. E é indispensável, então, estar num bom relacionamento com Deus, para que essa armadura possa estar firme no seu lugar. E esse bom relacionamento com Deus nós mantemos através da oração. Na oração mantemos esta dependência. Nos alinhamos com a vontade de Deus. Orar em todo o tempo, então, com toda oração, com toda súplica. Ele diz toda oração, ou seja, todo tipo de oração. Oração de pedir, oração de agradecer, oração de se arrepender, oração de confessar, oração de interceder. Nós precisamos orar de toda maneira, queridos, e perseverar nela com orações por todos os santos. Acho interessante demais que o apóstolo Paulo, além de dizer que nós devemos orar por todos os crentes, ele também diz, e por mim. Se o apóstolo Paulo precisava de oração, imagine eu e você. Nós precisamos de oração. Às vezes tem crente que não pede oração. Tem uns que já pedem demais, né? Não ora e pede que os outros orem por ele. Tem outros que não pedem. É como se não fosse importante. Mas se o apóstolo Paulo pediu oração, por que é que você não pode e não deve pedir? Não há nenhum problema em pedir oração. Que a gente tem que ter a sabedoria para não contar tudo a quem não tem capacidade de guardar. Aquele que tem capacidade de guardar o seu segredo, pode pedir oração a ele por coisas difíceis, que ele vai lhe ajudar na oração. Mas não conte seu segredo para todo mundo, porque tem os crentes que, além de falar para Jesus, falam para toda a família dele, e é um problema, né? É mediante a oração que nós também esperamos no Senhor e renovamos as nossas forças. Paulo pede que ore por ele, para que ele possa ter a palavra certa, porque ele diz que é embaixador de Deus, mesmo estando lá na cadeia. É através da oração, queridos, que nós esperamos de Deus.
A oração faz parte desse processo. Às vezes Deus não nos dá de imediato, geralmente Ele não nos dá de imediato, exatamente para que você ore mais, para que você busque mais. Porque quando você ora mais, você vai estar se consagrando mais, se preparando mais para receber a bênção. É a oração também onde nós renovamos as nossas forças. Ali na oração nós derramamos diante de Deus a nossa ansiedade, né? As nossas angústias, anseios. Colocamos diante do Senhor e descansamos nele. Nós precisamos orar em todo o tempo e usar a armadura de Deus para estar firmes. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, queridos, encerrando esta epístola aos Efésios, é que nós estamos numa nova vida em Cristo e, portanto, agora nós temos que andar como soldados de Cristo. Você não é mais uma pessoa comum. Você agora é um soldado de infantaria do céu. Você agora vive num novo relacionamento com Cristo. E esse relacionamento lhe coloca como um servo dele, um embaixador dele, um soldado dele. O poder de Deus que está em nós vem desse relacionamento com Cristo. Só quem está em Cristo tem realmente o poder de Deus para vencer. Só quem tem a fé em Cristo pode ter estas armas. Mas é preciso entender que cada um que está em Cristo é agora um soldado do céu. Vestir a armadura de Deus, então, é viver nesta nova identidade com Jesus. Assumir o seu papel de soldado de Cristo. Andar realmente como alguém que defende a fé, que vive para defender a bandeira do Evangelho. É necessário para que nós possamos ser, então, verdadeiros combatentes do Senhor. Nesta esfera que nós vivemos, este mundo que nós vivemos, há o mundo material, mas sobre o mundo material há também o mundo espiritual. Tanto o espiritual do bem como o espiritual do mal. Nós não vemos os anjos, os demônios, mas eles estão aí o tempo todo. Há investidas contra nós, que nós não enxergamos, mas precisamos estar preparados contra elas, pelas armas que Deus nos dá. Deus não perde o seu controle, porque o inimigo está por aí, porque os demônios estão por aí. Deus não perde jamais a sua soberania. Nós lemos na Bíblia o caso de Jó. O inimigo estava por aí, achando até que estava com total liberdade de rodear a terra e passear por ela. E Deus diz: opa, peraí, você viu meu servo Jó? Tem um sujeito ali que você não controla não, que você não manda nele, que você não faz o que quer. Meu servo Jó. Mas Deus permitiu que o inimigo atuasse contra Jó. Por que Deus permite isso? Para nos preparar, para nos usar como seus campeões, para nos dar experiência de combate, muitas outras coisas que o tempo não permite a gente descrevê-las aqui. Mas o que é fato, queridos, é que Deus conta conosco como combatentes espirituais. Já imaginou se Jó não tivesse fé, se Jó não tivesse preparado, se Jó não tivesse confiança em Deus? Como Deus poderia dizer: vá lá, Satanás, mande o seu pior demônio contra o meu campeão e vamos ver quem é que vai vencer? E Jó venceu, porque estava equipado. O Senhor confiou no seu guerreiro e ele foi vitorioso. Será que Deus poderia também confiar em mim e em você num combate espiritual? Será que realmente Ele pode contar comigo e com você nessa batalha espiritual? Nós precisamos estar preparados, queridos. E a Bíblia nos diz que nós devemos temer a Deus e não ao inimigo. Aquele que teme a Deus não precisa temer ao inimigo. O medo que o inimigo tenta gerar no nosso coração, ele é falso. Se você está temente a Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, não há o que temer. Lucas capítulo 12, verso 5, Jesus diz: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Ele está falando, obviamente, de Deus e não do inimigo. Satanás não lança ninguém no inferno. O inferno não é a casa de Satanás. O inferno é a masmorra de Deus
no qual Satanás e seus demônios serão presos e todos aqueles que seguirem as suas ordens, andarem de acordo com o que ele ensina. Nós, temendo a Deus, vamos estar revestidos da sua armadura para vencermos o combate espiritual. O cristianismo, queridos, então, é uma religião de combate. Quem procura comodidade, quem procura uma religião apenas para se sentir bem, para viver em paz, procure outra religião, menos o cristianismo. Porque o cristão não vive num playground. Ele vive num campo de batalha. O cristão vive num eterno combate, porque ele é embaixador da luz e vive no combate contra as trevas. Um cristão indolente, um cristão que não vigia, um cristão que não está afiando as suas espadas, a sua espada, que não está cuidando do seu capacete, do seu escudo, um cristão que não está preparado para a guerra, ele está no caminho de deixar de ser cristão. Porque se ele não vigiar, se ele não usar as armas de Deus, vai dar brecha ao inimigo. E o apóstolo Paulo já tinha avisado, dizendo: não deis lugar ao diabo. E ele vai acabar sendo enganado por ele. Se perder a sua fé, perderá a sua salvação. Então o crente precisa ser ativo na sua vida espiritual. Crente que não vem à igreja, crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, crente que não está vigiando nisso, queridos, ele está em perigo. A inércia, o ficar parado na fé, pode levar o homem ao pecado, mas não à obediência. A obediência requer uma força ativa, de fazer realmente aquilo que agrada a Deus, de procurar conhecer a vontade de Deus e colocá-la em prática. Nós precisamos então, em todo tempo, usar as armas de Deus, porque o inimigo não repousa, não para, não há tréguas nesta batalha. O inimigo está atuando em todo o tempo. Nós precisamos também estar ativos em todo o tempo, dispostos a lutar contra o inimigo com as armas que Deus nos dá. Não temos nenhuma desculpa. Não há nenhum crente que tenha desculpa para dizer: eu perdi. Por quê? Porque nós temos armas suficientes para vencer. Deus nos dá estas armas. O problema é que muitos crentes estão dormindo e não estão utilizando as armas de Deus. Em vez de viver afiando-se na espada do Espírito, vive perdendo tempo nas redes sociais, gasta muito mais tempo com as redes sociais do que com a palavra de Deus. Em vez de estar pulindo o seu escudo na fé, através da oração, está perdendo tempo aí com entretenimento, assistindo tantas coisas na televisão, séries, filmes, jogos e tanta coisa, e o escudo da fé criando teia de aranha. Esse crente, se perder alguma batalha, ou mesmo a guerra, não tem desculpa, porque nós temos armas suficientes, mas precisamos usá-las. Precisamos manter tudo brilhando através da oração e usar as armas de Deus para sermos vitoriosos, permanecendo em Cristo, queridos. Nós somos mais do que vencedores. É o hino que o apóstolo Paulo canta lá na epístola aos Romanos. Somos mais do que vencedores daquele que nos amou. Aleluia. Deus provou o seu amor por nós quando Jesus morreu na cruz. E agora, estando em Cristo, pela fé, nós somos mais do que vencedores. Porque não lutamos sozinhos, porque Ele está conosco. Por isso, o maior de todos os combates, o apóstolo Paulo ainda diz que é um bom combate que ele lutou, porque nós não estamos despreparados, nem sozinhos para este combate, nem desarmados para esta guerra. Deus nos dá as armas para nós lutarmos, mas precisamos fazer uso delas. Não seja um soldado preguiçoso, não seja um cristão indolente, não seja um crente que vive dormindo, seja um crente sóbrio, vigilante, esteja alerta. O inimigo está procurando uma brecha na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em algum lugar. Nós
estar alertas e usarmos as armas de Deus para sermos vencedores. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos cada dia verificar como está o nosso equipamento espiritual. Como é que está a sua armadura de cristão, meu amado irmão. Se está faltando alguma peça, ou se está algo aí que não está bem ajustado, coloque-se em revista diante do Senhor e peça que o Espírito Santo lhe ajude a colocar em dia a sua arma, o seu armamento espiritual. Porque estando com as armas preparadas, nenhum inimigo poderá nos vencer. Aleluia! Estando firmes em Cristo, bem ajustados com esta armadura espiritual, nós poderemos, mesmo no dia mau, vencer todas as investidas do adversário e sermos crentes vitoriosos para encontrar com o Senhor no dia que Ele vier nos buscar e subirmos para estar com Ele para sempre. Aleluia! Tendo vencido os combates que aqui enfrentamos, com as armas que Ele nos dá e para a glória do seu nome. Vamos ser combatentes ativos, soldados ferrenhos, aleluia, cristãos combatentes dedicados, porque há muito trabalho para fazer, há muita batalha para lutar, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.